O Mara Ramos Entrevista está no ar e hoje nós vamos falar de um assunto um pouco mais polêmico. O nosso papo é com a Lucinda Oliveira. Prazer, Lucinda. Muito obrigada. Bom receber você no nosso programa. Já fazia tempo que a gente queria trazer a Lucinda aqui e hoje deu certo. A Lucinda tem mais de 20 anos de estrada de psicologia e num trabalho muito especial dedicado a dependentes químicos, né, Lucinda? Que trouxe a ela uma experiência e um conhecimento que está acima de qualquer suspeita. Então, eu já trabalho no Lar Dom Bosco, aqui em Pirajuí, há 20 anos, né? A população nossa dependente químico. E aí, por trabalhar com dependente, nós temos que estar sempre nos atualizando e entendendo todo esse universo da dependência. Uma das pesquisas, que não é muito recente, né, de 2005, nós temos aí cerca de 10% da população no Brasil consome maconha. Seja diariamente, esporadicamente, mas assim, existe a registro de consumo de maconha em 10% da população, o que é um número bastante expressivo, né? Essa pesquisa, ela é de 2005, nós estamos em 2019. Bastante tempo já, então, né? Ela foi feita em relação a pessoas não que tiveram uso ocasional, mas que têm um quadro de dependência, né? Então, 10% da população brasileira. Um número bastante expressivo. É um número expressivo. Né? Em que momento esse uso se torna realmente uma dependência, a ponto da pessoa precisar procurar ajuda? Existem vários critérios que nós identificamos no usuário, né? Nem todo mundo que fuma maconha vai se tornar dependente. O grande problema é esse, que não tem como nós identificarmos, né? Assim como o câncer de pele. Quem é muito branco, se toma sol, vai ter uma proporção muito grande. Isso. Na dependência química, não. Então, a partir do momento que o indivíduo começa a ter um isolamento maior, que ele passa a requerer o uso da droga para estar fazendo as suas atividades diárias, né? Que ele vai tendo aquelas perdas de memória. A maconha é uma das drogas que mais prejudica a memória e sistema de aprendizagem. Então ele vai ficando meio desconectado. Temos que ter cuidado, porque isso é uma característica também do adolescente. Então sai muito em determinados horários, né? O cuidado pessoal. Então é uma soma de comportamentos que para nós fazermos o diagnóstico. Tem uma dependência? Não, e não é tudo ou nada. Às vezes ele tem uma dependência, mas num grau não tão acentuado. Às vezes já é uma dependência sem possibilidade de tratamento, porque já lesionou demais o sistema nervoso central, né? E aí não tem muito o que a gente fazer. E isso ocorre normalmente com indivíduos que têm uma predisposição maior, não necessariamente. Sabe. Dentro do que nós entendemos que fatores de vulnerabilidade, né, levam a pessoa a desenvolver a dependência, no caso do álcool, isso é muito marcado. A gente tem um fator genético de marcação. Então, meu pai é dependente do álcool, eu tenho uma predisposição comprovada cientificamente. Não quer dizer que eu vá ser. No uso de outras drogas, não. Então, o jovem pode ter uma predisposição, só isso não vai dizer se ele vai usar ou não, né? Se ele vai desenvolver o problema ou não. Você pega um adolescente com uma predisposição, introvertido, muito inseguro, com um contexto familiar que funciona de uma forma disfuncional, inserido num meio que o acesso é muito fácil. Aí nós temos que pensar na política de legalização da droga, porque vai facilitar o acesso. Um preço muito baixo. E se ele experimentar e o efeito for prazeroso, nós temos o combo. O contexto perfeito. Isso. Agora, ele pode ter um fator de, vamos dizer, vulnerabilidade. Mas é um jovem mais decidido, mais seguro, que tem uma família onde o diálogo permanece, onde é possível se falar essa temática.
não têm um transtorno psiquiátrico, jovens com a ansiedade têm uma predisposição maior. Alguns conseguem conduzir a vida naturalmente. Estudar, vai trabalhar, vai constituir família, vai ter a vida. Isso. Então não dá para falar de um marcador. Né? É esse. Não, nós vamos estar rotulando. E aí a gente entra numa questão que é bastante polêmica, que é a questão da legalização, mas ela também, uma das coisas que permeia a questão da legalização é a falta de informação. Né? Assim, o que é realmente necessário, é possível. Nós vivemos um contexto dentro hoje da realidade brasileira onde seria viável a legalização da maconha, por exemplo? Então eu penso, todo o assunto que é novo, ele gera polêmica. Sem dúvida. Então, quando se surgiu as primeiras ideias de legalização, descriminalização e o uso terapêutico, nós tivemos uma divisão, os radicalmente contra e os radicalmente favoráveis. E eu estava no contra. Falei, bom, para trabalhar com dependência eu tenho que entender isso, porque eu sou questionada por eles, e entender com base científica. Sim. Não é entender segundo os meus valores. Tá? E aí eu fui estudar. Então hoje o meu pensamento é um pouco diferente. Então, o que seria legalizar? Legalização é o meu porte, o meu cultivo, o meu comércio, ele vai ser liberado dentro de certas regras. Eu, Lucinda, vou fazer uma plantação de maconha, eu vou usar e vou vender. Assim como alguns países já fizeram, Uruguai, Holanda, Suíça, enfim. Isso. Eu vou vender, tá? Dentro de certas regras. No caso do álcool, se eu resolver montar uma destilaria, eu monto uma empresa, tá? Só que a gente vê que a política do controle do álcool, ela não existe. O jovem tem acesso muito fácil ao álcool hoje. E também é um problema de dependência social, seríssimo, né? Grande. Nós estávamos comentando no lar esses dias que nós estamos assustados com a população jovem, 19, 20 anos, que estão procurando internação por dependência de álcool. Que loucura. Não dependência de cocaína, crack e outras coisas. Tá? Então, a legalização é isso. Eu posso, dentro dessas regras. A descriminalização. Hoje, a partir de certa quantidade, o ambiente onde você está, a tua reação, é enquadrado como tráfico de drogas. A partir do momento que essa política for liberada, eu posso portar. Posso portar 1 quilo. Tá usando para consumo meu próprio. Eu, né, tecnicamente, eu sou contrária à política de legalização e descriminalização. Né? Só fazendo um parênteses. Então, se diz que legalizando nós vamos diminuir o tráfico. Tá? O Uruguai acabou de lançar uma pesquisa agora que querendo retroceder nessa ideia porque aumentou-se muito o narcotráfico nas regiões de uso e com o narcotráfico a questão dos homicídios. Tá? Aí tem outras consequências, tá? E aí Holanda, se não me engano, nos COFs, que são locais onde você pode usar, então se entendeu que eles iriam só fumar naquele contexto, a maconha, nós estamos falando de maconha. Tá? O que aconteceu? Usuários de outras drogas começaram a ficar à volta, então se desenvolveu um comércio paralelo de heroína, que é muito forte lá, não é forte aqui, maconha e, cocaína, crack e heroína. Então eles não estão conseguindo conter isso, estão querendo retroceder. Então a gente tem várias pesquisas. Lucinda, assim, para a gente encerrar esse bloco, na questão do Brasil, o controle e fiscalização, e aí nós estamos falando de duas coisas, tanto na questão da descriminalização, quanto na questão da legalização. Nós teríamos, o Brasil, tudo bem que isso envolve outras questões, políticas de Estado, né, políticas governamentais e tal, nem é da sua alçada, mas a gente tem um contexto de fiscalização bastante delicado, devido à dimensão, né, do nosso país e toda a estrutura que envolve hoje a questão da droga mesmo, né? Você acha que seria muito complexo fazer, assim como já está acontecendo nesses outros países também? Eu penso
que nós não teríamos esse controle como não temos hoje. As vias de acesso são muito fáceis. Então, se nós não temos hoje, onde teoricamente é proibido, teoricamente, tá? Descriminalizando ou legalizando, nós não vamos dar conta da catástrofe que vai surgir. E só um comentário, Mara. Nós temos que pensar nos efeitos sociais dessa política. Então, nós não temos um sistema de saúde que vá dar conta de tratar esse usuário. Esquizofrenia, depressão, ansiedade. Nós temos um problema de segurança pública muito grande hoje. Nós não vamos dar conta do que vem atrás dessa política. A própria estrutura do tráfico de drogas. E nós não vamos dar conta de fiscalizar. Aí a experiência que eu tenho na prática há 20 anos, nós vamos perder totalmente o controle da situação. Inclusive dos avanços que os tratamentos atuais têm tido, porque vocês têm avanços nessa área. Mas a gente não consegue concorrer com a questão do tráfico e da inserção da droga no mercado. Por mais que a gente tenha avanços, por mais que a gente estude, nós não conseguimos dar conta. Mas é um trabalho que tem que ser feito e continuar. Gente, o assunto é polêmico e é muito instigante, assim, a gente tem muita conversa ainda para ter. Então nós vamos encerrar por aqui, por hoje, e na semana que vem nós vamos voltar e continuar esse papo, tratando de outras questões, inclusive da questão do uso medicinal. Lucinda, por enquanto, obrigada. A gente volta na semana que vem, tá bom? Obrigada, eu. O Mara Ramos Entrevista vai ficando por aqui. Até a próxima.